Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um resumo da parte 2 da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. E sim, é uma parte 2 porque, como vocês vêm acompanhando aqui no meu canal, tive que fazer um remendo da rodada 35 e da rodada 36, porque a rodada do Brasileiro em si foi remendada por conta de questões da Botafogo jogar contra a Libertadores, questões de calendário, enfim. E rodada remendada, o vídeo também teve que ser remendado, né? E sem mais delongas, vamos pro que interessa, né? Vamos aos confrontos agora. Começando então com Cuiabá 1, Bahia 2. O Cuiabá, por um lado, já está matematicamente rebaixado, já não tem mais nada para fazer no campeonato. Nesse momento chegou a 7 jogos sem vencer, e deve continuar assim até o final do campeonato. E só cumprindo tabela com o time do Cuiabá, né? Do outro lado, o Bahia que, enfim, volta a vencer depois de 7 jogos. O Bahia que viveu um momento de instabilidade, viveu um momento de crise, né? Voltou a vencer de virada e, nesse momento, permanece dentro do G8, né? Vamos então para a tabela. Se ainda tratando de tabela, o Cuiabá, nesse momento, é 19º colocado, exatamente o penúltimo colocado, com 30 pontos. Desculpa, galera. Inclusive, pelo que eu vejo aqui, matematicamente falando, o Cuiabá não sai disso, ou vai terminar o campeonato na penúltima colocação, ou vai terminar na última colocação, né? Enquanto o Bahia, por sua vez, é o 7º colocado com 50 pontos. O Bahia chegou aos 50 pontos e permanece entre os 8 primeiros na tabela, né? Próxima rodada, o Bahia teve na frente confronto direto, né? E vamos lá, né? Próximo confronto então, Criciúma 2, Corinthians 4. Pós-jogo do Corinthians eu já fiz, mas só vai entrar aqui no resumo. O Criciúma abriu 2 gols de vantagem, acabou levando a virada. O Corinthians saiu em desvantagem de 2 gols, conseguiu virar, né? O Criciúma chega a 7 jogos sem vencer e permanece na zona de rebaixamento, inclusive é o primeiro time dentro do Z4. Enquanto o Corinthians, por sua vez, alcança sua 7ª vitória seguida. Olha só, o Criciúma não vence há 7 jogos e o Corinthians vence 7 vitórias seguidas, né? Dois opostos. E nesse momento, o Corinthians entra no G8 do Campeonato Brasileiro. Quem diria, né? Há 7 rodadas atrás, Corinthians lá embaixo, brigando para não cair dentro da zona de rebaixamento, mas agora, dentro do G8, 7 rodadas depois. Simplesmente Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos então para a tabela. O Criciúma, nesse momento, é o 17º colocado com 38 pontos. Primeiro time no Z4. Nesse momento, a 2 pontos do primeiro time fora do Z4. Do outro lado, o Corinthians, nesse momento, 8º colocado com 50 pontos conquistados. Nesse momento, a 2 pontos de... a 1 ponto de distância do 9º colocado, né? Corinthians só depende de suas próprias forças. Na próxima rodada terá confronto direto. Amanhã vai fazer um júri pré-rodada, se Deus permitir. E o Corinthians só depende de si para conquistar a sua vaga para a Libertadores 2025, né? Próximo confronto então, Vasco 2, Atlético Goianiense 2. O Vasco que, em seu primeiro jogo, após a demissão do Rafael Paiva, não conseguiu o resultado, perdia de 2-0, conseguiu arrancar um empate. O Vasco, que faz o primeiro jogo, com o Felipe no comando interino. O Vasco chega ao seu 5º jogo sem vencer, está se distanciando cada vez mais dos 8 primeiros. E só não briga por Z4, porque nesse momento o Vasco ele está a 6 pontos da zona de abaixamento. Mas, no critério de desempate, o Vasco tem 12 vitórias no campeonato, enquanto o Criciúma tem apenas 9 vitórias. 3 vitórias de diferença, faltando 2 jogos para acabar o campeonato.
Criciúma não pode alcançar o Vasco, né? Mas, se tivesse chance, o Vasco estaria na briga contra o rebaixamento, né? E seria básico. Se o Corinthians pegou o elevador para cima, o Vasco pegou o elevador para baixo, né? E vamos lá, né? Continuando. Enquanto o Atlético Goianiense, por sua vez, só pensando em 2025, já rebaixado há um tempão, né? E só esperando o campeonato acabar, né? Esse suporte fica no lugar, dá trabalho, viu? Resta saber se o Atlético vai terminar o campeonato ou na última ou na penúltima colocação, né? Vamos lá então. Próximo confronto. Aqui foram os jogos de sábado, agora para os jogos de domingo, também conhecido como ontem. Começando então com Flamengo 3, Internacional 2. Mais uma vitória do Flamengo no Maracanã. Um Flamengo que, definitivamente, eu até cheguei a falar no último vídeo que eu gravei da rodada do Brasileiro, que o Flamengo poderia sonhar com algo a mais, mas não. O Flamengo, nesse momento, já entrou em campo sem chance de título no Brasileiro, ou seja, está oficialmente de férias. E no jogo em si, o Flamengo, mesmo de férias, fez o primeiro tempo arrasador, abriu 3-0 com sobras e estava se encaminhando para virar goleada, né? Mas vem o segundo tempo, o Internacional reage, faz o primeiro gol com o Wesley, faz o segundo gol com o Ener Valencia, um gol polêmico, né? Mas, ao meu ver, gol legal, né? Muita gente reclamou do lance lá do Plata no árbitro, aquela ali, vida que segue. E o Inter reagiu, mas não o suficiente para buscar o empate, né? E o Inter, depois de 16 rodadas, volta a ser derrotado e, com esse resultado, não tem mais chance de ser campeão brasileiro. Ou seja, o Inter também vai entrar de férias antecipadas dessa temporada 2024, né? Próximo confronto então, Grêmio 2, São Paulo 1. Aqui o caso do Grêmio é um caso específico, né? Vou explicar por quê. O Grêmio voltou a vencer depois de 4 jogos. Foram 4 rodadas sem vencer, o Grêmio voltou a vencer. O Grêmio se livra matematicamente do rebaixamento para a segunda divisão, para a Série B. O Grêmio, se ainda dando de sul-americano, está ali no meio de tabela do campeonato. E só depende de si para encaminhar sua vaga para a Sul-Americana, pelo menos. E aqui eu gostaria de falar uma coisa aqui. O Grêmio pode ter chance matemática até mesmo de buscar uma vaga para a pré-Libertadores. Como assim, velho? Como assim o Grêmio sai na rodada passada com chance de cair para nessa rodada e nas próximas duas ter chance de Libertadores? Vou explicar. Eu vou até abrir o simulador aqui no GE. Próxima rodada. Se o Grêmio vence o seu jogo na próxima rodada, que eu vou fazer o giro amanhã, e dependendo dos resultados aqui do Bahia e Corinthians, que vão se enfrentar na próxima rodada, já adiantando logo, e o resultado do Cruzeiro, que eu vou fazer o giro amanhã, o Grêmio pode chegar para a próxima rodada podendo conquistar a vaga para a pré-Libertadores. É difícil, mas o Grêmio pode chegar, né? Isso pode que dá trabalho. Fica no lugar. Pronto. Por outro lado, o São Paulo, esse já... Desculpa, galera. É complicado, né, velho? É suporte que muda o celular de lugar. É garganta querendo dar trabalho. Ô, complicação, viu? O São Paulo, por sua vez, esse já também vai entrar de férias, porque com o título do Botafogo na Libertadores, o São Paulo já está classificado para a fase de grupos da Libertadores. Nesse momento, com o título do Botafogo na Libertadores, o sexto colocado, que é justamente o São Paulo, vai direto para a fase de grupos da Libertadores. E como o São Paulo não pode terminar o campeonato abaixo do sexto lugar, São Paulo já garantiu sua vaga e vai entrar de férias na temporada, né? Vamos então para a tabela. O Grêmio, nesse momento, é o 11º colocado com 44 pontos, livre da queda, podendo sonhar com pré-Libertadores. Enquanto o São Paulo, por sua vez, sexto colocado com 59 pontos. Já garantido entre os 6 primeiros, né?
o São Paulo... São Paulo tá de férias. Próximo confronto, então. Bragantino 1, Cruzeiro 1. Pois é. Um Bragantino que vencia o jogo contra o Cruzeiro, mas aí nos instantes finais acabou levando um empate. O Bragantino que, nesse momento, é o pior time, continua sendo o pior time do segundo turno em aproveitamento. Com esse resultado, chegou a 11 jogos sem vencer. 11 jogos sem vencer. E permanece afundado na zona de rebaixamento, querendo claramente ser rebaixado, dar uma volta na Série B, né? Enquanto o Cruzeiro, por sua vez, vive um momento de instabilidade, né? Não vence há 3 rodadas no Campeonato Brasileiro e vai terminar a rodada fora da zona de classificação, fora do G8 do Campeonato Brasileiro, zona de classificação para Libertadores. Vamos então para a tabela. O Bragantino, nesse momento, é 18º colocado com 38 pontos no Z4, enquanto o Cruzeiro, por sua vez, é o 9º colocado com 49 pontos. Nesse momento, a 1 ponto do 8º colocado, que atualmente é o Corinthians, né? Continuando, Atlético Paranaense 1, Fluminense 1. 2 times brigando contra o rebaixamento, o que evidentemente é confronto direto, né? O Atlético, que com esse resultado chegou ao seu 3º jogo sem perder, mas é o 2º jogo seguido que empata e que vence, mas depois leva um empate. E nesse momento, o Atlético está a 4 pontos de distância da zona de rebaixamento e só precisando de uma vitória para garantir a permanência na elite, né? Enquanto o Fluminense, por sua vez, chega ao seu 6º jogo sem vencer. O Fluminense vive um momento bem ruim, né? E esse suporte continua dando trabalho. Fluminense, 6º jogo sem vencer. E, nesse momento, segue fora da zona de abaixamento, mas ameaçado de queda para a 2ª divisão, né? Vamos então para a tabela. O Atlético, nesse momento, é 14º colocado com 42 pontos. Repito, a 4 pontos do primeiro time fora dentro da zona. Só precisando de uma vitória, próximo jogo para escapar do abaixamento. Enquanto o Fluminense, por sua vez, é exatamente o 16º colocado com 40 pontos. Primeiro time fora do Z4, né? Dependendo do que acontecer na próxima rodada, o Fluminense pode voltar, pode até escapar na próxima rodada, mas precisa vencer e depende de combinação de resultados, né? E finalizando então o último confronto da rodada, Vitória 2, Fortaleza 0. O Vitória, com esse resultado, chega ao seu 3º jogo sem perder. O Vitória, que só perdeu um jogo nos últimos 8, 9 jogos, vive um momento excelente o Vitória. O Vitória já matematicamente livre do rebaixamento, não cai mais para a 2ª divisão. Se tratando de Sul-Americana, está bem encaminhado, só precisa de uma vitória na próxima ou na rodada 38 para garantir sua vaga. E olha só que coisa, pode até sonhar com pré-Libertadores. Pois é, né? Olha que coisa. Enquanto Fortaleza, por sua vez, chegou ao seu 3º jogo sem vencer, perde mais uma posição na tabela. Fortaleza, há 2 rodadas atrás, estava no 3º lugar, já caiu 2 posições e não tem mais chance de título brasileiro. Ou seja, o título brasileiro vai ficar entre Botafogo e Palmeiras, né? Resta saber quem será o campeão, né? Vamos então para a tabela. O Vitória, nesse momento, é exatamente o 10º colocado com 45 pontos. Pois é, né? Vitória, simplesmente do nada, foi parar no 10º lugar. Nesse momento, a 5 pontos de distância do 8º colocado. É difícil? É difícil. Mas, se tratando de futebol brasileiro, nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Prova disso é o próprio Vitória, né? Algumas rodadas atrás, lá embaixo,
E agora, simplesmente, do nada, 10º colocado, podendo sonhar para Libertadores. Simplesmente Campeonato Brasileiro. O melhor campeonato de todos. Não tem como. E o Fortaleza, nesse momento, é o 5º colocado com 65 pontos. Como eu falei, na rodada, há 2 rodadas atrás era o 3º, na rodada passada era o 4º, agora é o 5º colocado na tabela. E é isso, galera. Amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir, eu trarei o giro pré-rodada 37, né? Rodada essa que já vai começar amanhã. E é isso, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe o vídeo e o conteúdo do canal pra galera. Um forte abraço, fique com Deus, tamo junto, é nóis!